Irmãos, nós estamos estudando a humanidade de Jesus. As duas naturezas de Cristo, é a sua divindade e a outra natureza é a sua humanidade. Nós estamos estudando a humanidade de Jesus. Já vimos o seu nascimento, seu crescimento, seu desenvolvimento. Já vimos a manifestação de glória, a manifestação de graça. E já vimos a adoção. Você pode incluir muita coisa no estudo da humanidade de Jesus. Não? E hoje nós vamos estudar os títulos que Jesus teve, recebeu e se apresentava com esses títulos. São muitos títulos, são vários. Se você fizer uma consulta, você vai encontrar mais de 100. Mas nós vamos pontuar alguns principais aqui, tá? Que vai nos ajudar para termos uma compreensão do projeto de Deus, tá? Por quê? Do ponto de vista de humanidade, que a gente viu a humanidade de Jesus, filho dos homens, filho de Maria e mulher, ele recebe títulos que têm um sentido apocalíptico, para a revelação futura, para o seu ministério terreno, vinculado ao seu sofrimento, paixão e morte, e também algo de aparecimento, de visão, de sinal, e no enfrentamento, para mostrar como filho de Deus, que tinha poder, e por causa dessa apresentação, ele foi visto como um blasfemador, né? Só por causa do título em si, não era a pessoa, era o título em si, né? E também por causa da prisão. Então vamos a alguns textos aí sobre Filho do Homem, é um título, é o assunto de hoje, Filho do Homem, né? Abra lá em Mateus 18, versículo 11. Mateus 18, versículo 11. O que está escrito aí? Quem quiser ler, pode ler. Mateus 18, 11. Porque o Filho do Homem, se o contexto religioso daquela época, dos fariseus, dos herodianos, dos saduceus, dos essênios, dos escribas, dos herodianos, alguns se posicionavam, principalmente fariseus e escribas, sobre essa apresentação de ser filho de homem, não é? Filho de homem, do ponto de vista de natureza humana, mas que tem a sua natureza divina, tá? Não é cortada, não é rompida. Isso é natureza humana, rompe, isso aqui é natureza divina. Em alguns contextos, sim, mas do ponto de vista como ser humano, tinha a sua natureza com manifestações humanas e a sua natureza divina com manifestações divinas. E o texto é esse aí, porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha perdido, ou o que estava perdido. Olha esse propósito aí, desse Filho do Homem, que aparece 78 vezes no Novo Testamento. Isso é tão sério, como então conhecer esse Filho do Homem, né? O Papa Paulo VI, no discurso de encerramento do Concílio Vaticano II, em 7 de dezembro de 65, o Concílio Vaticano é a reunião da Igreja Católica que toma as decisões e que vai legitimar os assuntos em si. O Papa Paulo VI declarou: para conhecer o homem, esse Filho do Homem, é necessário conhecer a Deus. E para conhecer a Deus, é necessário conhecer o homem. E ele faz esse ensinamento aí. Então vamos lá. Lucas 12, 8, o Filho do Homem numa proposta apocalíptica. Lucas 12, versículo 8. Quem quiser ler, pode ler. Lucas, capítulo 12, versículo 8. Então, também, aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei a meu Pai, né, diante dos anjos lá, né? E esse fala dessa questão apocalíptica,
apocalíptica, né, desse Jesus divino, né, que tem natureza humana, que tem contato aqui, está dizendo, olha, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu diante do meu Pai. Tá? E aí, um contexto do ministério terreno, Mateus 8:20. Mateus 8:20. Então, o discurso de Jesus aí é do ponto de vista do ministério terreno. Se esse aí é as raposas, ele está se fazendo uma referência a Herodes. Os poderes constituídos têm onde reclinar a cabeça, eu não tenho. Então, ele está falando do ministério terreno dele. E aí a gente vai tendo assim essa compreensão desse projeto ministerial de Jesus que se apresenta de uma forma muito simples e própria para mostrar o reino de Deus, falando do seu vínculo e do seu sofrimento. Mateus 24, versículo 30. Mateus 24, 30. É interessante que toda a narrativa bíblica fala o Filho do Homem, reforçando, o Filho do Homem. Então, quem negava a filiação de Jesus pela natureza humana, tinha atritos religiosos sérios, e isso aqui é a nossa fé, nos ajuda a entender e compreender essa visão, essa manifestação, o Filho do Homem, essa visão que nós vamos ter desse Deus maravilhoso. Né? Eu não esqueço nunca, logo quando eu me converti, quando falava que Jesus virá numa nuvem, aí toda vez que eu olhava para o céu não tinha nuvem, logo quando eu me converti, eu usava isso comigo mesmo. Jesus não vai voltar hoje, não tem nuvem no céu. Né? Quer dizer, essa coisa da linguagem, né? Do hábito, do conhecimento. Né? E aí vamos para um texto, Mateus 26. Mateus 26, esse texto é o texto tão polêmico do ponto de vista dos escribas, dos fariseus, Mateus 26. Que você vê em todos os momentos, o texto está sempre falando, o Filho do Homem, o Filho do Homem. Porque eles negavam, na verdade, a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus como Filho de Deus, né? Mateus 26, vamos lá para o versículo 63, Mateus 26, que é Jesus perante o Sinédrio, né? O Sinédrio era a corte religiosa daquela época. É como se fosse o Senado aqui, do ponto de vista da nossa política secular, onde as leis eram feitas, os julgamentos também eram dados, as sentenças também, e o Sinédrio tinha um poder de influência muito grande. Então, quando ia para o Sinédrio, o setor de convencimento tinha que ser bem amplo, para não ficar dúvida. E no caso aqui, dá a entender que houve dúvidas por parte dos dirigentes do Sinédrio, né? Versículo 57, vamos ler o versículo 57. E os que prenderam Jesus, o levaram à casa de Caifás. Ó. Primeira coisa, casa de Caifás não era prisão pública. Então, veja como o procedimento com relação ao Filho do Homem tem todo um protocolo diferente do tradicional de todos os tempos, de todas as épocas, nas diferentes culturas. Como existe hoje, existia naquela época também a prisão pública. Para você ir para a prisão pública, tem que ter um processo e uma condenação. E aí prenderam a Jesus e o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, que era autoridade também no Sinédrio. O apóstolo Paulo vai fazer referência sobre a sua participação no Sinédrio, onde havia reunido os escribas e os anciãos. Os escribas eram aqueles que escreviam, tinha lá todo o escriturístico, tinha essa responsabilidade, essa formalidade, era quem escrevia, mas também eram sacerdotes. E os anciãos, porque os anciãos representavam a história da lei, a continuidade dos hábitos, dos costumes, e tinha poder de julgamento, a semelhança do nosso quadro da justiça, onde o juiz tem que manifestar a sentença, quando não o desembargador, quando não
o Supremo Concílio, o STF, melhor dizendo. Versículo 58. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários. Olha, os serventuários, né? Se você olhar para a questão da justiça, é que serve a justiça. Serventuário aqui pode ser com relação à casa de Caifás ou ao próprio Sinédrio. Ora, os principais sacerdotes e todo o Sinédrio, procurava algum testemunho falso contra Jesus. Bom, então o Sinédrio está ocupado em procurar um testemunho falso sobre Jesus. Eu vou pregar no domingo de Páscoa aqui, e eu vou citar um texto também de uma produção, um texto bíblico, que fala dessa pretensão dos partidos religiosos e políticos de construir um falso testemunho para legitimar um fato com relação a Jesus, que no caso foi a sua ressurreição, né? Então, versículo 59. Ora, os principais sacerdotes, todos os cidades, procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Não é nem condenar para ficar na prisão, é condenar para eliminar esse cidadão. Tira esse cidadão do nosso meio pela morte. Porque, na verdade, Jesus estava com todo aquele processo de ensinamento, arrebanhando ovelhas, divulgando o seu ministério, apresentando as boas novas, tendo grandes seguidores, mexendo com as estruturas políticas, eclesiásticas e religiosas de todo aquele contexto, o Filho do Homem. Então, esse Filho do Homem, e assim, versículo 60, e não acharam, quer dizer, todo o Sinédrio está procurando o negócio, e o versículo 60 está dizendo, e não acharam. Mas aí, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, né? Mas afinal, compareceram duas afirmando. Eles estavam querendo testemunhas falsas, tá? No processo judiciário, existe as testemunhas a favor e as testemunhas contra. Isso é um procedimento normal e no tribunal de júri quando se relaciona à morte, né? E aí, esse versículo, afinal, versículo 60, afinal, compareceram duas afirmando, 61, este diz, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-los em 3 dias. Isso aqui foi palavra de Jesus. Mas uma testemunha está dizendo, ele disse isso, que pode destruir esse templo bonito de Jerusalém e reedificar em 3 dias. Por quê? Eles estavam procurando algo para condenar Jesus à morte. Como não encontraram nenhum ato, estão querendo pegar agora pela palavra. Tá? São coisas bem diferenciadas, o ato em si e a palavra em si. Então, estão indo pela palavra. Então, diz, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. 62, olha o versículo 62. E levantando-se o sumo sacerdote, que era quem estava dirigindo, né, aquele sinédrio, né, perguntou a Jesus. Tem uma testemunha que fala, ele diz que destruía e reedificava em 3 dias. Aí pergunta, nada respondes ao que este depõe contra ti? Ele não tem um depoimento contra Jesus, ele apenas afirmou o que Jesus tinha dito. Olha as complicações legais, legítimas e jurídicas. Se você pegar a Bíblia, ela é muito recheada do ponto de vista dessa questão jurídica e séria. E Roma trabalhou bem essa questão do sistema de leis, baseado em muita coisa nesses fatos em si, né? E aí? Jesus, porém, guardou silêncio. Em qualquer tribunal você só fala se você quiser.
mas o seu silêncio é registrado. Ele guardou em silêncio, ele ficou em silêncio. Eu, quando faço lá meus atendimentos, ontem mesmo fiz um atendimento, tinha 9 pessoas na família lá, mas uma briga desencadeada, Eu gosto de fazer a família toda, gosto de fazer a família, não separa não, tia, avó, não, adolescente, bisavô, não. É todo mundo que se tiver de briga, eu apanho também na hora. E aí, essa questão, na verdade, do afirmar, do perguntar e do se manifestar, tem um fato interessante. Jesus, porém, guardou em silêncio. Aí, no meu atendimento, eu digo, olha, você só fala se você quiser, mas o seu silêncio me serve. Você não precisa falar, mas o seu gesto também para mim serve. Então, orienta a pessoa nesse aspecto, tá? E o sumo sacerdote lhe disse, o sumo sacerdote agora falando para Jesus que não respondeu nada. Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele está querendo agora saber do título de Jesus. Não é dos milagres, porque depois Jesus lá na frente, ele vai ser entrevistado, vai ser questionado, vai ser condenado, pelo que curou no sábado. Manifestou o poder de Deus, curou no sábado. Foi um caso e outros casos específicos e que criou confusões naquela época. Mas aqui ele está querendo saber do título. Tu és o Cristo? Não só quer o título. Por quê? E isso ia ter implicações para os religiosos daquela época, porque a sequência do versículo tem um dado interessante. Tu és o Cristo, o Filho de Deus? Porque Jesus não estava se apresentando em alguns contextos como Filho de Deus, em alguns contextos. Mas os grupos religiosos daquela época davam mais ênfase a Jesus como Filho de Deus, justamente para provocar uma condenação de Jesus no contexto religioso daquela época. Versículo 64. Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste, o sacerdote, né? Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem. Ele não disse Cristo, ele podia dizer, eu sou o Cristo. Ele podia falar, eu sou o Cristo. Vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. O texto que Dona Conceição falou desse aparecimento de Jesus vindo, dessa visão de Jesus vindo. Versículo 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunha? Agora não precisa mais de testemunha falsa, nem de testemunha produzida, porque você pode produzir uma testemunha real, verdadeira, você pode produzir uma testemunha falsa e em muitos casos você compra testemunha falsa mesmo, paga e a pessoa vai lá, diz mentira no processo jurídico do Brasil e todos os processos do mundo afora. E aí, o sacerdote rasga as vestes, dizendo, blasfemou. Por quê? Porque agora, se ele blasfemou, ele tem um motivo para dar uma sentença. O Sinédrio estava reunido, precisava dar uma sentença sobre Jesus. E onde pegou a sentença? Tentou no título. Jesus não falou. Mas pegou na palavra de Jesus, né? Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunha? Eis que ouviste agora a blasfêmia. E aí ele vem,
que nos parece? Responderam eles, é réu de morte. Então foi dada a sentença de morte nesse contexto. E aí o versículo 67. Então, uns cuspiram no rosto e davam murros, outros esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Novamente, volta ao título, querendo saber o título. Se tu és o... Profetiza, ó Cristo, quem te bateu. Jesus não disse que era Cristo, mas eles insistiam nesse discurso. Tá? Então, o Cristo, Filho de Deus, na verdade, que Jesus é o nome próprio de Jesus, nome próprio, né? E Cristo é o nome profético de Jesus. O Deus Emanuel, o Deus conosco, que Isaías vai falar tanto. O Cristo, na verdade, tem essa característica, nome profético de Jesus Cristo. E como nome profético de Jesus Cristo, ele foi usado no termo em português para traduzir a palavra Christos, que na verdade significa ungido. Esse é o ungido de Deus. Esse é o ungido de Deus. Então, veja que todas essas titulações, que são muitas, nós vamos estudar Filho de Davi, Senhor, Verbo, Cordeiro de Deus, Sumo Sacerdote, Mediador, e tendo assim uma Alfa, Ômega, Príncipe da Paz, Estrela da Manhã, são títulos que nós vamos dar umas pinceladas do ponto de vista, relacionando, citando os textos bíblicos. Nós vamos encerrar o nosso estudo hoje aqui, na próxima semana a gente continua, porque nós temos motivos aí especiais para orar. Primeiro, pelo aniversário da igreja, que começa sexta, sábado e domingo. 3 eventos, 3 oportunidades para a gente estar juntos, reunidos, em família da fé, agradecendo os feitos que Deus tem trabalhado na vida da igreja e nas nossas vidas. Sexta, sábado e domingo. Na sexta-feira, prega o pastor Marcos Simões, né, lá da igreja de Bangu. O culto começa às 7h30, né, presbítero? Sábado, o culto é o pastor Marcos Batista, da Sociedade Bíblica, né? O culto começa às 19 horas. E no domingo, às 18 horas, quem vai pregar é meu filho Miguel. Está sempre pregando, todo final de semana está pregando nessas igrejas. Conhece essas igrejas mais do que eu, sai pregando. É um jovem muito procurado, um menino muito dedicado. Louvo a Deus pela vida dele. Então, no domingo, às 18 horas, o Miguel estará pregando. Então, fica aí esse compromisso de orar pelo aniversário da igreja. Orar pela dona Conceição, que fez aniversário domingo. Eu não comi bolo não, tá, dona Conceição? Retrasado. Tá? Mas que na terça-feira vai ser internada para uma cirurgia, né, dona? Está tudo certo com a cirurgia, tudo caminhando, graças a Deus. Então, ela vai ser internada na terça-feira. Na quinta-feira deve ter o procedimento cirúrgico, né? Deve ter o procedimento cirúrgico. E eu estou querendo trazer um médico aqui que vai falar sobre andropausa. E ele é cirurgião. E é uma oportunidade boa também para a gente tirar dúvidas sobre cirurgias. Então, vai ser muito bom. E ele trabalha aqui perto também. Então, vamos orar por isso. Orar pelos enfermos. Nós temos uma lista aqui que o grupo de intercessão sempre divulga, acho isso tão bonito, um grupo na igreja de intercessão orando pelos enfermos, né? E isso é motivo para a gente estar buscando ao Senhor em oração. E agradecer uns pelos outros, mas não deixar de orar, irmãos, sempre falo nisso e gosto de falar. Vamos orar por porta de emprego, para que a pessoa que está trabalhando continue lá no seu emprego e, se possível, seja promovido, ganhe um pouco mais. Quem não está trabalhando tem oportunidade de trabalhar. Quem está na expectativa de trabalho, que alimente essa expectativa, mas sempre essa questão do trabalho, porque o trabalho é uma fonte de renda, de bem-estar e até mexe com o nosso ego, né? A pessoa trabalhando, ela se sente assim, em alguns quadros, em alguns momentos, mais firme, mais segura, tá? Esses são os nossos motivos.
Quem sentiu o desejo de orar, já ore, mas também já ore por um processo aí. O presbítero, está vendo? Fugiu até o nome do presbítero. Eduardo, me mandou uma lista boa de membros da igreja, que eu, como pastor, preciso visitar, porque foi também uma exigência do presbitério. Mas eu preciso, eu gosto de fazer visita, eu tenho prazer em fazer visita, mas eu preciso muito da colaboração nesse momento inicial dos irmãos e das irmãs. Se tiver alguém que esteja visitando, alguém que esteja afastado da igreja, alguém que esteja muito enfermo, pessoas que a gente pode trazer para o nosso convívio. Depois a gente faz aquelas visitas dos domésticos da fé. Primeiro vamos em busca dessas pessoas que já estiveram aqui conosco e que não estão. Então, depois do aniversário da igreja, as pretensões de quarta-feira é visando esse algo que faz parte de uma exigência do presbitério. Eu conto com os irmãos e com as orações já também nessa etapa. Porque a outra etapa foi presença às quartas-feiras nos estudos, tem acontecido, e pregação nos cultos aos domingos tem acontecido. Então, orar por isso também, tá? Orações espontâneas, pode ser mais de uma oração. Quem tiver o desejo de orar, que ore.